O estalo do tapa ecoou na sala. Por um instante, tudo ficou em silêncio, exceto por um zumbido no meu ouvido. Senti o gosto de metal na boca e minha cabeça girou um pouco. Na minha frente, Ricardo, meu próprio filho, estava com o rosto vermelho, os olhos arregalados de raiva. Velha chata! A casa é dela! Se não gosta, vá embora! As palavras dele doeram mais que o tapa. Do lado dele, minha nora, Vanessa, estava com um sorriso pequeno no rosto. Ela levou o cigarro à boca e deu uma tragada longa, soltando a fumaça na minha direção. Essa história que vou contar é inacreditável, mas aconteceu comigo. Se você gosta de ouvir relatos reais sobre justiça e superação, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque você vai querer saber como isso termina. Meu nome é Cida e eu tenho 73 anos. Tudo isso começou há uns 6 meses. O médico foi bem direto comigo. Disse que a minha bronquite crônica tinha piorado e que eu não podia mais morar sozinha. Qualquer esforço extra ou um resfriado mais forte poderia me levar para o hospital. Eu fiquei sem chão. Morava no meu apartamento há mais de 40 anos, desde que meu marido era vivo. Foi aí que meu filho, Ricardo, apareceu com a solução. Mãe, vem morar com a gente. Eu e a Vanessa cuidamos de você. Na hora, pareceu a coisa certa a fazer. Ele era meu único filho homem. Eu confiava nele. Ele disse que a casa era pequena, mas que poderíamos construir um quarto com banheiro para mim nos fundos. Para isso, eu precisei vender meu apartamento. Entreguei todo o dinheiro da venda para ele. Era uma quantia considerável. Ele prometeu que usaria para a obra e guardaria o resto para minhas despesas médicas. Eu acreditei. Fiz a transferência e em 2 semanas estava me mudando para a casa deles com 2 malas. O problema começou no primeiro dia. Vanessa fumava. E não era pouco. Ela fumava dentro de casa, na sala, na cozinha, no corredor. A casa vivia com uma névoa de cigarro. E para a minha bronquite, aquilo era veneno. No começo, eu não quis criar caso. Pensei que ela teria o bom senso de fumar lá fora, sabendo da minha condição. Depois de 3 dias tossindo sem parar, eu decidi falar. Esperei um momento em que Ricardo não estava por perto. Vanessa, querida, eu sei que a casa é sua, mas será que você poderia fumar no quintal? Essa fumaça está acabando comigo. Ela me olhou de cima a baixo, deu uma risadinha e saiu da sala sem responder. E continuou fumando onde queria. Eu tentei falar com Ricardo. A reação dele me chocou. Mãe, para de implicar com a Vanessa. A casa é dela, ela faz o que quiser. Você que está aqui de favor. Aquilo me atingiu. De favor? Eu tinha dado a ele o dinheiro de uma vida inteira. Mas eu não discuti, apenas me recolhi. A situação piorou. A tosse era constante e eu sentia falta de ar o tempo todo. Naquele dia do tapa, eu estava passando muito mal. A fumaça na sala estava mais densa que o normal. Eu me aproximei dela de novo, com a voz fraca. Por favor, Vanessa, eu não estou conseguindo respirar. Foi essa frase que fez Ricardo explodir. Ele se levantou do sofá e veio na minha direção. Eu achei que ele ia gritar de novo. Nunca imaginei que ele levantaria a mão para mim. Depois do grito, o silêncio tomou conta. Eu fiquei parada, com a mão no rosto, olhando para o meu filho. Ele não parecia arrependido. Vanessa apenas assistia, satisfeita. Eu não disse uma palavra. Apenas me virei, subi as escadas devagar e entrei no pequeno quarto que eles me deram. Tranquei a porta, sentei na cama e peguei meu celular. Havia apenas uma pessoa para quem eu poderia ligar. Meu dedo tremeu um pouco na tela, mas eu encontrei o contato. Juliana, minha filha, era a única pessoa que me ouviria de verdade. Liguei. Ela atendeu no segundo toque, a voz preocupada. Mãe? Aconteceu alguma coisa? Você nunca liga a essa hora. Eu não consegui formar uma frase completa. Tentei falar, mas o choro veio antes. Um choro baixo, engasgado. Contei tudo, em pedaços. Falei da fumaça, do meu pedido, do grito do Ricardo. Por último, com a voz quase sumindo, eu disse: Ju, ele me bateu. Do outro lado da linha, o silêncio foi total. Durou uns 5 segundos, mas pareceu 1 hora. Quando Juliana falou de novo, a voz dela estava diferente. Era fria, dura. Mãe, escuta bem. Pega uma bolsa pequena. Coloca seus documentos, seus cartões e todos os seus remédios. Só o essencial. Não desliga o telefone. Me deixa na linha. Estou saindo de casa agora. Chego em 40 minutos. Não foi um pedido.
Foi uma instrução clara. E ouvir aquela firmeza me deu a força que eu precisava. Concordei com a cabeça, mesmo sabendo que ela não podia ver. Me levantei e peguei uma mochila velha. Fiz exatamente o que ela mandou. Documentos, a caixinha com os remédios da bronquite e o carregador do celular. Eu precisava sair dali sem que eles me vissem. Fui até a porta do quarto e encostei o ouvido. A televisão da sala estava ligada, bem alta. Eles estavam lá embaixo, agindo como se nada tivesse acontecido. A ideia de passar por eles me deu um calafrio. Olhei para a janela. O quarto ficava no segundo andar, mas a janela dava para o telhado da garagem. Não era uma altura impossível. Meu coração começou a acelerar. Eu tinha 73 anos e problemas para respirar. Não era uma atleta. Mas a imagem do sorriso da Vanessa enquanto meu filho me agredia era o suficiente. Ficar ali não era uma opção. Abri a janela com todo o cuidado para não fazer barulho. O ar frio da noite entrou, e pela primeira vez em semanas eu consegui respirar sem sentir o cheiro de cigarro. Joguei a mochila primeiro. Ela caiu no telhado sem fazer barulho. Com muito esforço, me apoiei no parapeito e passei uma perna, depois a outra. Escorreguei pelo telhado inclinado e pulei o último metro até o chão. A queda não foi grande, mas meu tornozelo reclamou. Fiquei agachada atrás de um arbusto, olhando para a minha própria casa. As luzes da TV piscavam lá dentro. Eles não faziam ideia. Pareceram os 40 minutos mais longos da minha vida. Finalmente, vi o carro da Juliana virando a esquina. Ela parou um pouco antes da casa e apagou os faróis. Era o sinal. Saí mancando de trás do arbusto e atravessei a rua o mais rápido que pude. Abri a porta do carro e entrei, batendo a porta com força. Juliana nem olhou para mim. Manteve os olhos na estrada, as mãos firmes no volante. Ela só acelerou. Depois de alguns quarteirões em silêncio, ela perguntou, com a voz baixa e controlada: "Mãe, há quanto tempo isso está acontecendo? Não o tapa. Tudo." Respirei fundo o ar limpo do carro. Parecia que eu não respirava de verdade há meses. Não foi de repente, filha. Foi aos poucos. Foi ficando ruim devagar, de um jeito que eu mal percebi no começo. Ela continuou quieta, esperando que eu falasse. Começou com coisas pequenas. A Vanessa começou a esquecer cinzeiros no meu quarto, sabe? Na minha cômoda, do lado da minha cama, sempre cheios. Eu limpava, jogava fora. No dia seguinte, tinha outro lá. O cheiro de cigarro velho ficava no meu travesseiro, na minha roupa. Fiz uma pausa. A lembrança era nítida. Depois foram as janelas. A casa vivia fechada, abafada com a fumaça. Eu ia e abria a janela da sala ou a da cozinha para circular um pouco de ar. Era só eu virar as costas e ela ia lá e fechava. 1, 2, 3 vezes por dia. Se eu falava alguma coisa, ela dizia que era por causa do frio ou da poeira. Mas era de propósito. Juliana apertou o volante com força. Os nós dos dedos dela ficaram brancos. "E o Ricardo?" Ela perguntou sem desviar o olhar da rua. O Ricardo, ele não via, ou não queria ver. Eu tentava falar e ele dizia que eu estava implicando, que eu precisava me adaptar, que eu estava sendo ingrata. Engoli em seco. Aí vieram os comentários. Ela falava alto, para eu ouvir. Coisas como: "Nossa, esse cheiro de velha impregna a casa, né? Preciso comprar um bom ar." Ou então: "Mãe do Ricardo, a senhora já tomou banho hoje?" Contei para ela que na semana passada eu estava na cozinha e derramei um pouco de água no chão. Vanessa apareceu e disse na frente do Ricardo: "Além de doente, está ficando inútil. Daqui a pouco vai ter que usar fralda." E o Ricardo só deu uma risadinha, como se fosse uma piada normal. Foi aí que Juliana virou o rosto para mim por um segundo, no sinal vermelho. Os olhos dela estavam cheios de uma raiva que eu nunca tinha visto. "Mãe, por que você não me contou antes?" Eu tinha vergonha, filha. Vergonha de ter um filho que deixa a esposa me tratar assim. Vergonha de precisar de ajuda. Eu achei que podia aguentar. Ela voltou a olhar para a frente. O sinal abriu. "Essa vergonha acaba hoje," ela disse, a voz firme como uma rocha. "Eles vão pagar por cada cinzeiro, cada janela fechada e cada palavra. A gente vai para minha casa agora. Você vai tomar um banho, descansar. Amanhã, a primeira coisa que vamos fazer é ligar para o meu amigo, o Marcos. Ele é advogado." Chegamos na casa dela poucos minutos depois. O apartamento da Juliana era pequeno, mas impecavelmente limpo. O ar era fresco.
Não tinha cheiro de cigarro nem de nada, só o cheiro de casa arrumada. Isso, por si só, já foi um alívio enorme. Ela me ajudou a sair do carro, pegou minha mochila e me levou direto para o quarto de hóspedes. Era simples, com uma cama de solteiro e uma janela grande. Toma um banho quente, mãe. Tem toalhas limpas ali no armário. Tenta dormir um pouco. A porta do meu quarto é a primeira no corredor se precisar de qualquer coisa. Ela me deu um beijo na testa e fechou a porta devagar. Fiquei ali, parada no meio do quarto. O silêncio era total. Depois de meses ouvindo a televisão alta e as discussões deles, parecia estranho. Fui até o banheiro que ficava dentro do quarto e me olhei no espelho. A mulher que me encarou de volta tinha os olhos fundos, o cabelo desarrumado e uma expressão de medo. Eu não me reconheci direito. Veio uma lembrança muito forte. Lembrei do dia em que o pai deles faleceu. Eu tinha acabado de fazer 50 anos e, de repente, estava viúva, com 2 filhos adolescentes e uma casa para sustentar. Não tive tempo para desmoronar. No dia seguinte ao enterro, eu já estava sentada na mesa da cozinha com todas as contas, o talão de cheques e a calculadora. Fui eu que renegociei a dívida do carro. Fui eu que aprendi a declarar imposto de renda sozinha. Fui eu que administrei cada centavo para que nunca faltasse nada para o Ricardo e para a Juliana. Ensinei meus filhos a serem independentes. Ensinei o Ricardo a equilibrar o próprio dinheiro, a não gastar mais do que tinha. Eu me orgulhava disso. Eu era a rocha daquela família. Eu tomava as decisões. E agora? Agora eu era a velha chata. A mulher que precisava de permissão para abrir uma janela. A mulher que tinha o dinheiro da própria aposentadoria controlado pelo filho que ensinou a ser responsável. Ele me dava uma quantia pequena por semana, como uma mesada. Se eu precisasse de um remédio diferente, tinha que pedir e explicar o motivo. Foi humilhante. Olhei de novo para o espelho. A imagem daquela mulher forte, a Cida de 20 anos atrás, apareceu na minha mente. Ela não aceitaria isso. Ela não permitiria que ninguém, muito menos o próprio filho, a tratasse como um fardo inútil. A raiva começou a substituir o medo. Não era uma raiva explosiva, era uma raiva fria, focada. A Vanessa e o Ricardo não tinham me destruído. Eles só tinham me feito esquecer, por um tempo, quem eu realmente era. Mas eu estava começando a lembrar. A mulher que pagava as contas, que negociava com gerentes de banco e que criou 2 filhos sozinha, ainda estava ali por baixo daquela camada de cansaço e tristeza. Abri o chuveiro e deixei a água quente cair. Eu não ia só tomar um banho. Eu ia lavar para longe aquela sensação de vítima. Amanhã, quando eu falasse com aquele advogado, não seria a velhinha assustada que fugiu pela janela. Seria a dona Cida. E ela ia pegar de volta tudo o que era dela. Saí do banho e me senti outra pessoa. Vesti uma roupa limpa que a Juliana me emprestou e me sentei na beirada da cama. O ar fresco entrava pela janela aberta. Era tão diferente daquele ar pesado e cheio de fumaça da casa do meu filho. O simples ato de respirar fundo, sem tossir, já era uma vitória. E ali, sentada, eu lembrei exatamente do dia em que perdi o controle de tudo. Foi umas 3 semanas depois que eu me mudei para lá. Eu estava na cozinha, organizando meus remédios, e o Ricardo chegou e sentou na mesa comigo. A Vanessa não estava em casa. Ele começou a conversa de um jeito tranquilo, quase carinhoso. Mãe, eu vejo que a senhora fica preocupada com as contas, com o dinheiro. Você não precisa mais disso. Você já trabalhou a vida inteira. Deixa que eu cuido das coisas para você. Eu disse que não precisava, que eu sempre administrei meu dinheiro e que dava conta do recado. Mas ele insistiu. É só para facilitar, mãe. A gente usa a sua aposentadoria para ajudar nas despesas da casa, como combinado. Se a senhora me der o cartão, eu pago a luz, a água, o mercado, tudo de uma vez. Fica mais fácil do que ficar me dando o dinheiro todo mês. Eu hesitei. Aquele cartão era minha independência. Mas eu olhei em volta. Eu estava morando na casa dele. Eu não queria parecer ingrata ou criar um problema. Eu me sentia um fardo e a proposta dele parecia uma forma de eu contribuir sem ter que lidar com o processo. Eu só queria paz. Tá bom, meu filho. Se você acha que é melhor assim, foi a pior decisão da minha vida. Ele pegou meu cartão do banco e eu disse a senha para ele. Naquele momento, eu me senti aliviada por não ser um peso morto. Mal sabia eu que estava entregando minha liberdade.
Na semana seguinte, a mudança foi imediata. Ele me deu R$ 100 em dinheiro. Toma, mãe, para a senhora ter para algum remedinho ou um pão, se quiser comprar na padaria. Eu, que administrava uma casa inteira com um salário mínimo, agora recebia dinheiro contado para um pão. Se eu precisasse de algo mais caro, como um remédio específico que o plano não cobria, eu tinha que pedir e explicar. Era humilhante. Aquela lembrança, ali no quarto limpo da Juliana, me deu um nó no estômago. Não era só o cigarro, não era só a humilhação verbal. Eles tinham um plano. O desprezo da Vanessa era só a ponta de tudo. O verdadeiro golpe estava sendo dado pelo meu próprio filho, em silêncio, toda vez que ele usava o meu cartão. Peguei um papel e uma caneta que estavam na mesinha de cabeceira. Anotei a data aproximada em que entreguei o cartão. Anotei os valores que ele me dava por semana. Eu ia chegar na reunião com o advogado preparada. A velha inútil ia mostrar que ainda sabia fazer contas. E a conta deles estava prestes a chegar. Terminei de anotar tudo e deixei o papel e a caneta de lado. Respirei fundo e me levantei para ir ao banheiro, beber um copo d'água. Acendi a luz e meu reflexo apareceu no espelho do armário. Eu tinha evitado me olhar direito desde que cheguei. Mas agora eu olhei. E lá estava, a mancha roxa começando a ficar amarelada nas bordas, bem na maçã do meu rosto, onde a mão do meu filho tinha me acertado. Até aquele momento, a dor era uma coisa que eu sentia por dentro. A humilhação, a falta de ar, a tristeza de ser tratada como um estorvo. Ver aquela marca no meu rosto foi diferente. Aquilo era concreto. Era uma prova física de que, para ele, eu não era mais a mãe dele. Eu era um problema que ele resolveu com um tapa, como se eu fosse uma criança desobediente e não a mulher que deu a vida por ele. A tristeza que eu senti na hora que ele me bateu sumiu. Aquele nó no estômago por causa do dinheiro que ele pegava também desapareceu. No lugar, ficou uma coisa fria, uma calma que me assustou um pouco. Eu entendi tudo com uma clareza que doía. Não era mais sobre me defender ou fugir, era sobre lutar. Voltei para o quarto da Juliana sem fazer barulho. Abri a minha mala, que estava num canto, ainda com as roupas jogadas de qualquer jeito. No fundo, debaixo de umas blusas de lã que eu quase nunca usava, eu senti uma bolsinha de tecido. Abri o zíper e tirei de lá um celular antigo, bem simples, daqueles que só fazem ligação. Eu tinha comprado esse aparelho há uns 2 anos, com um chip pré-pago, e deixava guardado para uma emergência. O Ricardo não fazia ideia que ele existia. Ele achava que controlava toda a minha vida, inclusive meu celular principal, já que era ele quem pagava a conta. Ele controlava tudo, menos aquilo. Sentei na cama e liguei o aparelho. A bateria ainda tinha um pouco de carga. Disquei o número da Juliana. Eu sei que ela estava no quarto ao lado, mas eu precisava fazer aquela ligação. Precisava que aquele momento fosse um marco, um início oficial de tudo. Ela atendeu no primeiro toque, a voz sonolenta e preocupada. Mãe, aconteceu alguma coisa? A senhora tá bem? Eu respirei fundo, olhei para a porta fechada e falei com a voz mais firme que eu consegui. Filha, tá tudo bem. Na verdade, tá tudo ótimo. Eu lembrei de uma coisa muito importante que o advogado vai gostar de saber. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu continuei. Amanhã, a gente não vai só conversar com ele. A gente vai começar a acabar com isso. Eu sei exatamente por onde começar. A gente vai pegar eles, Juliana. Desliguei o celular e coloquei de volta na bolsinha de tecido, no fundo da mala. Eu sabia que não precisava ter ligado, mas aquele ato foi simbólico. Foi como assinar um contrato. Agora, não tinha mais volta. Não deu nem 1 minuto e eu ouvi a porta do meu quarto abrir devagar. Era a Juliana. Ela estava de pijama, com o cabelo preso de qualquer jeito. A luz do corredor entrava no quarto e iluminava metade do seu rosto. O olhar dela foi direto para o meu. Depois, desceu um pouco, para a minha bochecha. Eu vi a expressão dela mudar na hora. A preocupação que ela tinha na voz, ao telefone, se transformou em uma raiva fria, silenciosa. Ela não precisou dizer nada. Ela entrou no quarto e fechou a porta atrás de si. Chegou perto de mim e, com muito cuidado, tocou a ponta dos dedos perto da mancha roxa no meu rosto. Eu não me mexi. Mãe, o que é isso? Ela perguntou, mas a voz dela já sabia a resposta. Eu olhei nos olhos dela e falei a verdade, sem choro e sem drama. Foi o Ricardo.
A mão dela se afastou do meu rosto como se tivesse levado um choque. Ela não disse mais nada para mim. Só fechou a mão com força, virou as costas e saiu do quarto a passos firmes. Eu fui atrás dela, claro. O meu coração batia um pouco mais rápido, mas não era de medo, era de expectativa. Ricardo estava na sala, assistindo televisão com o volume baixo. Ele nem percebeu a gente chegando. Ricardo, a Juliana chamou. A voz dela era baixa, mas cortava o ar. Ele se virou no sofá com uma cara de quem foi interrompido. Que foi? Aconteceu alguma coisa com a mamãe? Ele falou como se estivesse preocupado, mas os olhos dele estavam vazios. O que é aquela marca no rosto dela? Juliana foi direto ao ponto. Ele suspirou, um suspiro longo, de quem está cansado de um problema. Ele olhou para mim, depois para Juliana. Ah, Juliana, não começa. Foi só um desentendimento. A mamãe tá teimosa, anda esquecida. A gente acabou discutindo mais alto e eu perdi a paciência. Só isso. A desculpa dele foi tão fraca, tão ensaiada, que pareceu um insulto à inteligência da minha filha. Um desentendimento não deixa uma marca roxa no rosto de uma senhora de 73 anos, ela rebateu, com a mesma calma perigosa. Você bateu nela. Ricardo se levantou do sofá. Eu não bati. Eu só segurei o rosto dela para ela me escutar. Ela estava me tirando do sério, falando da Vanessa, do cigarro. Ela não entende que a casa não é dela. Foi ali que eu vi a chave virar nos olhos da minha filha. Ela não estava mais só com raiva pela agressão. Ela estava desconfiada. Ela entendeu que a história era muito maior do que um tapa por causa de um cigarro. A desculpa esfarrapada do Ricardo acendeu uma luz de alerta nela. Ele estava defendendo a situação com muita força. Ela olhou para ele, depois olhou para mim, parada na porta da sala. A decisão foi tomada em 1 segundo. Pega suas coisas, mãe. Você não dorme mais um dia nessa casa. Ricardo ficou parado por 1 segundo, como se não tivesse entendido. Depois, a expressão dele mudou completamente. O quê? Você não vai levar ela para lugar nenhum. Ela mora aqui. A voz dele subiu de tom, ficou mais agressiva. Ela não mora mais. Juliana respondeu firme. Ela vem comigo. Ele deu uma risada, mas não tinha humor nenhum. Juliana, você tá maluca? Sempre foi assim, super protetora. A mamãe tá bem. A gente só teve uma discussão boba. Você tá querendo criar um problema onde não existe. Ele se virou para mim, tentando parecer um filho preocupado. Mãe, fala para ela. Diz que a gente só se desentendeu. A Juliana tá exagerando, como sempre. A tentativa de me manipular era tão óbvia que chegava a ser patética. Eu apenas olhei para ele, em silêncio. Meu silêncio foi a minha resposta. Nesse momento, ouvi a porta do quarto deles abrindo. A Vanessa apareceu no corredor, de roupão. Ela olhou a cena toda com um ar de desprezo. O que tá acontecendo aqui? Ricardo, por que essa gritaria? A Juliana quer levar a mamãe embora. Acha que eu bati nela? Ele respondeu, se fazendo de vítima. Vanessa riu. Um riso curto, venenoso. Ah, pelo amor de Deus. Cida, fala para sua filha que você caiu de novo. Você vive tropeçando nas coisas, esqueceu? Deve ser a idade. Ela falou diretamente comigo, mas o tom era de quem dá uma ordem. Estava claro o que eles estavam tentando fazer. Queriam me pintar como uma velha senil, que não sabia o que estava acontecendo, e a Juliana como uma filha histérica e controladora. Eu ignorei a Vanessa e olhei para minha filha. Vamos, Juliana. Dei um passo em direção ao meu quarto para pegar minhas coisas, mas o Ricardo se moveu rápido e parou na minha frente, bloqueando a passagem. Ele não me tocou, mas a presença dele ali era uma barreira. Ninguém vai a lugar nenhum. A mamãe precisa descansar. Ela tá confusa. Não sabe o que está falando. Juliana se colocou entre mim e ele. A diferença de altura entre eles era grande, mas ela não se intimidou. Sai da frente, Ricardo. Você não manda aqui, ele rosnou. Você não vai se aproveitar da confusão mental da nossa mãe para virar ela contra mim. A Vanessa veio por trás dele, reforçando o teatro. É verdade, Juliana. Sua mãe não tá bem. Ela tá com a cabeça ruim por causa dos remédios da bronquite. Você tá usando isso para jogar ela contra o próprio filho, que cuida dela. Eles não nos deixavam sozinhas. A cada tentativa da Juliana de falar comigo, um dos dois se metia, tentando controlar a conversa, distorcer minhas palavras. Era uma tática para nos separar, para impedir que a gente se organizasse. Mas eles subestimaram a minha filha. Juliana nem se virou para a Vanessa. Ela tirou o celular do bolso do pijama e olhou direto nos olhos do irmão. Ricardo, eu vou falar só mais uma vez. Sai da frente.
Ou eu ligo para a polícia agora mesmo e conto sobre essa marca no rosto da minha mãe. Vamos ver quem eles vão achar que está confuso. O silêncio na sala ficou pesado. Ricardo e Vanessa se olharam. A palavra polícia mudou tudo. Ele sabia que não podia arriscar. Ele deu um passo para o lado, devagar, liberando a passagem para o meu quarto. A cara dele era de puro ódio. Ótimo, disse a Juliana, sem baixar o celular. Vamos, mãe, rápido. Nós duas entramos no meu quarto e ela fechou a porta. A gente podia ouvir os dois cochichando do lado de fora. A manipulação deles não tinha funcionado, mas eu sabia que aquilo era só o começo da batalha. Dentro do quarto, com a porta fechada, a gente conseguiu respirar um pouco. Eu não tinha muita coisa, então arrumar foi rápido. Peguei umas mudas de roupa, meus documentos e os remédios. A Juliana me ajudava, pegando as coisas e colocando com cuidado dentro de uma sacola de viagem pequena. A gente não falou quase nada. Só o som das nossas mãos arrumando as coisas e os sussurros raivosos do Ricardo e da Vanessa do outro lado da porta. A gente já estava quase terminando quando a Juliana parou. Ela olhou para o celular na mão dela, depois para a porta. Eu vi uma ideia se formando no rosto dela. Ela não me disse nada, apenas agiu. Ela pegou o celular, mexeu em alguma coisa na tela bem rápido e colocou ele virado para baixo na minha mesinha de cabeceira, do lado do abajur. Mãe, essa sacola é muito pequena, não vai caber tudo, ela disse falando num tom normal. Eu vou até o meu carro rapidinho pegar uma mala maior. Não abre a porta para ninguém, tá? Eu volto em 2 minutos. Eu só balancei a cabeça, concordando. Entendi o que ela estava fazendo. Ela abriu a porta do quarto e saiu. Ricardo e Vanessa estavam parados no corredor como 2 guardas. Onde você vai? Ele perguntou com a voz dura. Pegar uma mala no meu carro. As coisas da mamãe não cabem aqui, ela respondeu, sem parar de andar. Ouvi os passos dela se afastando e a porta da sala batendo. Fiquei parada dentro do quarto, esperando. Logo em seguida, a voz da Vanessa ficou mais alta, mais perto da porta do meu quarto. Ela achava que eu não podia ouvir. Eu não acredito que você deixou ela fazer isso, Ricardo. Aquela pirralha acha que manda em tudo. E agora? A voz do meu filho era puro veneno. Calma, Vanessa. Deixa ela levar a velha. Vai ser até melhor. A gente fala que ela ficou senil, que a Juliana se aproveitou e sequestrou a própria mãe. O silêncio durou 1 segundo. E então ouvi a frase que gelou meu sangue. Não dá tempo para isso. A Vanessa disse, com urgência na voz. Precisamos acelerar os papéis do asilo antes que sua irmã estrague tudo. Se a Juliana colocar um advogado no meio, a gente perde o controle da casa e do dinheiro dela. Você tem razão, ele concordou. Amanhã mesmo eu ligo pro doutor Almeida e falo para ele agilizar a interdição. A gente interna ela essa semana. Naquele momento, ouvi o barulho da chave na porta da frente. Os cochichos pararam na mesma hora. Os passos da Juliana voltaram pelo corredor. Ela entrou no quarto com uma mala pequena nas mãos e fechou a porta sem olhar para eles. Pronto, mãe. Vamos terminar aqui. Ela agiu com uma naturalidade impressionante. A gente colocou o resto das minhas coisas na mala. Ela pegou o celular da mesinha de cabeceira e guardou no bolso, como se não fosse nada. Quando saímos do quarto, os dois ainda estavam lá, parados. Não falaram uma palavra. Apenas nos olharam com um ódio que eu nunca tinha visto antes. Não precisavam falar. O olhar deles dizia tudo. Nós passamos por eles e fomos direto para a porta. Saímos daquela casa e eu não olhei para trás. Dentro do carro, o silêncio era total. Juliana apenas dirigia, com as mãos firmes no volante. Eu olhava pela janela, mas não via a rua. Eu só via o rosto do meu filho, distorcido pela raiva. O alívio de ter saído de lá era enorme, mas a dor do que tinha acontecido era ainda maior. Depois de uns 10 minutos dirigindo, Juliana parou o carro no acostamento de uma rua tranquila. Ela desligou o motor e se virou para mim. O rosto dela estava sério, concentrado. Mãe, você precisa ouvir isso. Ela pegou o celular, o mesmo que tinha deixado no meu quarto. Com alguns toques, ela deu o play. A voz da Vanessa encheu o carro, seguida pela do Ricardo. A conversa sobre o asilo, a interdição, o dinheiro. Cada palavra era uma facada. Ouvir a voz deles planejando tudo aquilo, com tanta frieza, me deixou sem ar. Era a confirmação de que eu não era uma mãe para ele. Eu era um problema a ser resolvido, um obstáculo. Juliana desligou a gravação.
O silêncio voltou, ainda mais pesado. Eu já desconfiava que tinha alguma coisa errada com o seu dinheiro, mãe, ela disse, com a voz baixa e firme. Eles nunca te deixavam ver o extrato do banco, sempre diziam que cuidavam de tudo. Agora, a gente tem a prova de que eles estavam planejando algo muito pior. Eu não conseguia responder. Apenas concordei com a cabeça. Não podemos esperar, ela continuou, mais para si mesma do que para mim. A gente precisa de ajuda profissional. Agora. Ela pegou o celular de novo e procurou um contato na agenda. Vou ligar para o Marcos. Ele é aquele amigo meu da faculdade que virou advogado. Ele é de confiança. Ela colocou o telefone na orelha e esperou. Mesmo sendo tarde da noite, ele atendeu. A voz da Juliana era um resumo perfeito da situação. Calma, mas cheia de urgência. Marcos, desculpa a hora, sou eu, a Juliana. Preciso da sua ajuda. É sobre a minha mãe. Ela explicou tudo de forma rápida e direta. Contou da minha bronquite, dos cigarros da Vanessa, contou sobre a agressão do Ricardo e mostrou a marca no meu rosto. E, por fim, falou da gravação que ela tinha acabado de fazer. Eu via o rosto dela mudar enquanto ela falava, a determinação crescendo. Do outro lado da linha, eu não ouvia o que o Marcos dizia, mas via a reação da minha filha. Ela concordava com a cabeça, séria. Sim, a gravação está aqui comigo. Entendi. Não, claro que não. Não vamos falar com eles de jeito nenhum. Ela desligou o telefone e olhou para mim. Ele disse pra gente ir ao escritório dele amanhã, às 8 da manhã. Ele falou para não falar com o Ricardo nem com a Vanessa, não atender nenhuma ligação. Ele disse que o que eles estão fazendo é crime, abuso de incapaz, apropriação indébita e a agressão. Pela primeira vez em meses, eu senti uma ponta de esperança. Não era mais só a minha palavra contra a deles. Agora a gente tinha um plano. A gente tinha um profissional do nosso lado. Juliana ligou o carro de novo. A gente ia para a casa dela. E amanhã a gente ia começar a lutar. Aquela noite na casa da Juliana foi a primeira em muito tempo que eu consegui respirar fundo sem sentir o cheiro de cigarro. Eu dormi num quarto de hóspedes limpo, com lençóis cheirosos. Mesmo com tudo o que tinha acontecido, o alívio de estar num lugar seguro era muito grande. De manhã, a gente tomou café em silêncio. Não precisava falar muito. Nós duas sabíamos que aquele era o dia em que as coisas começariam a mudar. Juliana me deu uma roupa dela para vestir e, pontualmente, saímos para encontrar o Dr. Marcos. O escritório dele ficava num prédio comercial no centro. Era um lugar sério, organizado. Marcos nos recebeu com calma, sem fazer alarde. Ele era um homem jovem, mas tinha um olhar focado, que passava confiança. Ele pediu para eu contar tudo desde o começo, com os meus próprios detalhes. Depois, ouviu a gravação que a Juliana fez. Ele não demonstrou surpresa, apenas anotava tudo num bloco de papel, com a expressão concentrada. Quando terminamos, ele ficou em silêncio por um instante, organizando os pensamentos. Dona Cida, a primeira coisa que precisamos verificar é a sua situação financeira, ele disse de forma direta. Você tem acesso à sua conta bancária? Extratos? Cartão? Eu neguei com a cabeça. O Ricardo disse que ia cuidar de tudo para mim, para eu não me preocupar. Ele ficava com meu cartão da aposentadoria. Juliana se mexeu na cadeira, inquieta. Ele nunca deixou a gente ver nada, Marcos. Sempre que eu perguntava, ele dizia que estava tudo sob controle. Marcos concordou com a cabeça, como se já esperasse por aquilo. Ok, com a sua autorização, a gente consegue acessar os extratos online agora mesmo. Preciso apenas de alguns dados seus. Ele virou o monitor do computador na nossa direção. Depois que eu passei meus dados, ele acessou o sistema do banco. A página carregou e uma lista de transações apareceu na tela. O silêncio na sala ficou pesado. Eu não entendia muito daqueles números, mas os nomes das lojas eu reconhecia dos comerciais da TV. Eram lugares caros, onde eu nunca tinha colocado os pés. Juliana apontou para a tela com o dedo trêmulo. Mãe, o que é isso? Uma compra de R$2.000 numa loja de bolsas? E esse jantar de R$800? A lista continuava. Roupas de marca, perfumes importados, eletrônicos. Coisas que eu nunca usaria. Mas o que mais me chocou foram os saques. Vários saques de R$1.000, feitos em caixas eletrônicos, às vezes mais de um na mesma semana. O dinheiro da minha aposentadoria, que mal dava para os meus remédios e uma vida simples, estava sumindo. Era como ver um filme de terror com o meu nome nos créditos. Aquilo me deixou sem reação.
Marcos rolou a página para baixo, mostrando os extratos dos últimos 6 meses. O padrão era o mesmo. Gastos altos no começo do mês, logo depois que a aposentadoria caía, e depois vários saques em dinheiro vivo. Ele imprimiu algumas folhas e colocou sobre a mesa, na nossa frente. Dona Cida, isso aqui tem nome. É apropriação indébita e abuso financeiro. Ele falou com a voz firme. Eles não estavam apenas sendo negligentes. Eles estavam sistematicamente pegando o seu dinheiro. Ele olhou para mim e para Juliana. A expressão dele era séria, mas também era de apoio. O que a gente precisa fazer agora é cortar o acesso deles imediatamente. A primeira parada é o seu banco. Vamos cancelar esse cartão e pedir um novo, que será entregue na casa da Juliana. Precisamos fazer isso hoje. Saímos do escritório e fomos direto para a minha agência bancária. Marcos veio com a gente, o que me deu uma segurança enorme. Eu nunca teria coragem de fazer aquilo sozinha. Na minha vez, falei com a gerente, expliquei que perdi o cartão e que queria cancelar por segurança. Ela não fez muitas perguntas, apenas seguiu o procedimento. O novo cartão chegaria em poucos dias, no endereço da Juliana. Foi um alívio tão grande que meu ombro até relaxou. O primeiro passo estava dado. Voltamos para o escritório do Marcos. Ele nos ofereceu uma água e sentou na frente da gente, com uma expressão séria. Dona Cida, a parte financeira está sob controle por enquanto, mas a gente precisa de mais. Ele olhou diretamente para mim. A gente precisa de provas do que eles planejam fazer com a senhora e, principalmente, com a sua casa. A gravação da Juliana é um começo, mas precisamos de algo mais concreto. Eu não entendi na hora. Como a gente vai conseguir isso? Marcos respirou fundo. A senhora vai precisar voltar para lá. Meu coração gelou. Voltar para aquela casa? Para perto do Ricardo e da Vanessa? Era a última coisa que eu queria fazer no mundo. Juliana segurou minha mão com força. Mãe, calma. Escuta o plano. Ele explicou. Eu precisava voltar e fingir que estava tudo bem, que eu tinha me arrependido de ter fugido, que eu estava com medo de ficar sozinha e que precisava deles. Eu tinha que parecer completamente derrotada. Eles acham que a senhora é frágil e dependente deles, disse Marcos. A gente vai usar isso a nosso favor. Se eles acharem que venceram, vão baixar a guarda. A minha tarefa, segundo ele, seria simples e, ao mesmo tempo, a mais difícil de todas. Observar. Apenas observar e ouvir. Eu não podia confrontar, não podia discutir. Tinha que ser o mais invisível possível, uma sombra dentro da própria casa. Preste atenção nas conversas por telefone, nos papéis que eles deixam em cima da mesa. Qualquer coisa que pareça estranha, a senhora anota mentalmente. A ideia de voltar para aquele ambiente me dava um nó no estômago. O cheiro de cigarro, os olhares de desprezo da Vanessa, a raiva do meu filho. Mas eu olhei para a Juliana, vi a determinação no rosto dela. Lembrei do extrato do banco, dos jantares caros, das bolsas de luxo. Lembrei do tapa no meu rosto. Aquilo me deu uma força que eu não sabia que tinha. Eu não era uma vítima frágil. Se era para lutar, eu ia lutar direito. Eu ia ser uma espiã dentro da casa do meu inimigo. Concordei com a cabeça. Eu faço. Marcos nos deu um gravador minúsculo, do tamanho de um botão de camisa. Deixe isso no bolso do seu avental. Aperte aqui para ligar. Se eles falarem algo importante, a gente vai ter a gravação. Ele também nos orientou sobre o que eu deveria falar. Pedir desculpas, dizer que exagerei na minha reação. Juliana me levou de volta. Quando ela parou o carro na frente do portão da casa do Ricardo, eu respirei fundo. Ela me abraçou forte. Mãe, qualquer coisa me liga. Eu venho te buscar na hora. Eu assenti, saí do carro e caminhei até a porta. A minha missão tinha começado. Toquei a campainha e esperei. Meu coração estava tão acelerado que eu podia sentir as batidas no meu pescoço. A porta abriu. Era a Vanessa. Ela me olhou de cima a baixo com um sorriso de canto de boca, como se esperasse por aquilo. Já voltou, é? Não aguentou ficar sozinha? Ela disse, com a voz cheia de deboche. Eu respirei fundo e disse as palavras que o Marcos me orientou a falar. Eu peço desculpas. Eu não devia ter saído daquele jeito. Eu exagerei. Ricardo apareceu atrás dela com os braços cruzados. A expressão dele era dura. Ainda bem que você reconhece. Fez um escândalo por nada. Ele não parecia nem um pouco arrependido. Para eles, eu era só um problema que tinha voltado para o lugar. Eles me deixaram entrar
e eu fui direto para o meu quarto nos fundos. O cheiro de cigarro ainda estava por toda parte. Coloquei minha bolsa na cama e liguei o gravador no bolso do meu avental, como o Marcos tinha ensinado. A minha atuação tinha começado. Os dias seguintes foram os mais difíceis da minha vida. Eu agia como uma sombra. Limpava a casa, cozinhava e não falava nada a não ser o essencial. Evitava olhar nos olhos deles. Eu ouvia as conversas, sempre com o gravador ligado. Eles falavam sobre contas, sobre comprar um carro novo. Falavam de mim como se eu não estivesse ali, me chamando de a velha ou o problema. Cada palavra era uma facada, mas eu engolia seco e continuava. Eu tinha um objetivo. Toda noite eu mandava uma mensagem para a Juliana dizendo que estava tudo bem. Na quinta-feira à tarde, eu estava na cozinha quando meu celular vibrou no bolso. Era a Juliana. Pedi licença para ir ao banheiro e me tranquei lá dentro. Atendi o telefone com a voz baixa. Filha, tá tudo bem? A voz dela do outro lado estava tensa. Mãe, o Dr. Marcos ligou. Ele encontrou uma coisa. É muito sério. Meu estômago revirou na hora. O que ele encontrou, Juliana? Fala. Houve uma pausa e eu ouvi ela respirar fundo. Mãe, ele conseguiu acesso aos e-mails do Ricardo. Ela continuou. E cada palavra que saía da boca dela era pior que a anterior. Marcos tinha descoberto uma troca de e-mails entre o meu filho e uma clínica de repouso. O nome da clínica era estranho. E depois Marcos descobriu que ela tinha uma fama péssima, com várias denúncias de maus tratos. Nos e-mails, Ricardo descrevia o meu comportamento. Dizia que eu estava confusa, agressiva, com sinais claros de demência. Ele estava construindo um caso para me interditar, para me declarar incapaz. Sentei na tampa do vaso sanitário porque minhas pernas não me aguentavam. Não era só sobre o dinheiro da aposentadoria. O plano era muito maior. Eles queriam me internar à força, me tirar de circulação. Com um laudo médico falso, eles teriam o controle total sobre mim e, principalmente, sobre a minha casa, o único bem valioso que eu tinha. Eles iam me apagar da minha própria vida. Foi aí que eu entendi. Aquilo não era só ganância, era crueldade pura. Eu desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam, mas não era de medo, era de raiva. Eu saí do banheiro e olhei para a sala. Ricardo e Vanessa estavam no sofá, rindo de alguma coisa na televisão. Naquele momento, eles deixaram de ser meu filho e minha nora. Eles se tornaram meus inimigos, e eu ia derrubar os dois. Eu respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. Lavei o rosto com água fria na pia. Quando me olhei no espelho, a mulher que me encarou de volta não era a mesma de 5 minutos atrás. O medo tinha sumido. No lugar dele, ficou uma coisa dura, fria. Eu não estava mais tentando sobreviver naquela casa. Eu estava caçando. Saí do banheiro e caminhei de volta para a cozinha. Passei pela sala e vi os dois, Ricardo e Vanessa, ainda rindo na frente da televisão. Eles não faziam ideia do que eu tinha acabado de descobrir. Não faziam ideia de que a velha, que eles tanto desprezavam, tinha acabado de se tornar a maior ameaça que eles já enfrentaram. A vontade que eu tive foi de ir até lá e gritar tudo na cara deles. Mas eu não fiz isso. A Cida de antes faria isso, chorando. A nova Cida sabia que o silêncio era uma arma melhor agora. Peguei um copo de água e voltei para o meu quarto. Mandei uma mensagem para Juliana. Preciso falar com você e o Dr. Marcos. Urgente. Me busca em 30 minutos. Depois, voltei para a sala, com a expressão mais neutra que consegui fazer. Ricardo, acabou meu remédio para a pressão. Preciso ir na farmácia comprar. Ele nem olhou para mim. Pega o dinheiro na gaveta da cozinha e vai. Não demora. Era exatamente o que eu queria ouvir. Juliana já estava me esperando no fim da rua. Entrei no carro e a primeira coisa que eu disse foi: vamos para o escritório do Marcos, agora. Durante o caminho, eu não chorei. Eu não tremi. Eu contei para ela, com a voz firme, tudo o que eu sentia. Aquele plano nojento deles não tinha me quebrado. Tinha me dado um propósito. Quando chegamos no escritório, o Dr. Marcos nos recebeu imediatamente. Ele viu a expressão no meu rosto. Eu não precisei de muito tempo. Eu olhei para ele e para a minha filha. Não é mais sobre sair de lá. Não é mais sobre pegar o dinheiro de volta. Fiz uma pausa. Eu quero que eles paguem. Eu quero que eles percam tudo. Aquele plano de me internar. Nós vamos usar isso contra eles. Marcos me olhou por um longo tempo e depois sorriu. Não era um sorriso de pena.
Era um sorriso de respeito. Dona Cida, eu estava esperando a senhora dizer isso. Ele se inclinou sobre a mesa. O plano deles é a nossa maior arma. Eles querem um laudo dizendo que a senhora está incapaz. Ótimo. Vamos deixar eles acharem que vão conseguir. A estratégia mudou completamente. Eu não ia mais só gravar conversas sobre dinheiro. Eu ia interpretar um papel. Dona Cida, a partir de amanhã, a senhora vai começar a se confundir, disse Marcos. Esqueça onde guardou as coisas. Troque os nomes. Deixe um prato cair sem querer. Dê a eles exatamente o que eles querem ver. A ideia era horrível. Me fazer de fraca, de senil. Mas eu entendi o objetivo. Eles iriam documentar tudo, felizes da vida, achando que estavam construindo o caso perfeito. Mal sabiam eles que cada prova que juntassem seria, na verdade, um tijolo a mais no muro da prisão deles. Eu concordei com a cabeça. Eu faço. A dor da traição do meu filho era imensa, mas a minha vontade de fazer justiça era maior. Aquilo não era mais só sobre mim. Era sobre mostrar que ninguém pode tratar um idoso como lixo descartável. Eu saí do escritório do Marcos não como uma vítima, mas como uma estrategista. A minha vingança não seria um grito, seria um jogo de xadrez. E eu ia dar o checkmate. No dia seguinte, o jogo começou. Eu acordei, fui para a cozinha preparar o café e, sem querer, deixei a xícara de Ricardo escorregar da minha mão. Ela se quebrou no chão. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ele gritou: "Você não consegue fazer nada direito? Presta atenção, mãe!" Vanessa estava na porta da cozinha, com um sorriso pequeno no rosto. Ela olhou para Ricardo, um olhar que dizia: "Eu te avisei." Eles estavam caindo direitinho. Eu me abaixei para juntar os cacos, escondendo o meu próprio sorriso. Eles morderam a isca. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto eu estava no meu quarto fingindo tirar um cochilo, meu celular vibrou. Era o Dr. Marcos. Ele não costumava ligar, então eu atendi na hora, falando bem baixo. Ele foi direto ao ponto. "Dona Cida, minha equipe fez uma pesquisa mais a fundo sobre a Vanessa. Encontramos uma coisa." Ele fez uma pausa. "Há 5 anos, ela foi investigada." Meu coração parou por um segundo. "Investigada por quê?" eu perguntei. Marcos respondeu com a voz séria: "Abuso financeiro, contra um tio-avô dela. Ele era idoso e doente. O caso foi arquivado porque não conseguiram provas suficientes na época." Eu desliguei o telefone. Eu não fiquei surpresa. Pelo contrário, tudo fez um sentido terrível. Aquilo não era a primeira vez dela. Ela já tinha um método, uma forma de agir. Meu filho não foi só influenciado por uma mulher gananciosa. Ele foi escolhido. Ela viu nele a ferramenta perfeita para repetir o que já tinha tentado antes. Alguém fraco, com uma mãe que tinha algum patrimônio. Um frio percorreu meu corpo, mas não era pena do meu filho. Era nojo. Ele não era uma vítima da Vanessa. Ele era cúmplice. Aquela informação me deu um tipo de força diferente. Não era mais só sobre me defender. Era sobre parar uma predadora. Naquela noite, durante o jantar, eu confundi o nome da Juliana com o da minha falecida irmã. Ricardo revirou os olhos e disse para a Vanessa: "Tá vendo? Cada dia pior." Vi o olhar de vitória entre eles, o mesmo olhar da manhã. Eles estavam se sentindo gênios, vitoriosos, cada vez mais perto do objetivo. Mal sabiam eles que cada esquecimento meu era uma pá de terra que eu jogava em cima do plano deles. Eles estavam tão ocupados juntando provas contra mim que não perceberam que estavam, na verdade, montando o caso contra eles mesmos. Foram mais 2 semanas naquele teatro. Eu esqueci o fogão ligado 2 vezes. Perdi minha carteira dentro da própria bolsa. Chamei a Vanessa pelo nome da minha vizinha de infância. Cada vez que isso acontecia, eu via a satisfação no rosto dela e a impaciência no do meu filho. Eles trocavam olhares por cima da minha cabeça, achando que eu não percebia. A confiança deles estava no auge. Eles tinham certeza de que eu estava perdendo a lucidez. Foi quando eu joguei o controle da televisão no lixo, junto com os restos do almoço, que eu soube que era a hora. Naquela mesma tarde, liguei para a Juliana. "Filha, fala para o Dr. Marcos que eles estão prontos. A fruta está madura." Nos encontramos no dia seguinte, no mesmo escritório. Juliana estava com o rosto tenso, mas eu me sentia estranhamente calma. Marcos abriu uma pasta sobre a mesa. "Eles estão se movimentando, Dona Cida.
Tentaram consultar o saldo da sua conta de investimentos na semana passada. O gerente ligou para a Juliana, como instruído. Ele nos olhou. Eles estão ficando ansiosos. É a hora perfeita para a nossa jogada final. Ele se inclinou para a frente, com os cotovelos na mesa. A gente não vai esperar eles tentarem a interdição. Nós vamos oferecer o que eles querem numa bandeja. Eu e Juliana nos olhamos, sem entender. Marcos continuou, com a voz baixa e precisa. O plano é o seguinte. Vamos marcar uma reunião de família, na casa deles. A senhora vai ligar para o Ricardo e dizer que está cansada, que pensou melhor e que quer resolver as coisas. Vai dizer que quer passar uma procuração para ele cuidar de tudo, para a senhora poder descansar em paz. A ideia era genial e terrível ao mesmo tempo. Era a isca perfeita. Eles nunca desconfiariam de algo que eles tanto queriam. A ganância ia cegar qualquer raciocínio. Eles vão pular nessa oportunidade como se fosse o último bote salva-vidas do navio, completou Marcos. Mas, e o documento? Perguntou Juliana. Eles vão me fazer assinar algo que vai dar tudo para eles. Marcos sorriu. Aí que está o pulo do gato. O documento será preparado por mim. Vai parecer uma procuração de plenos poderes, mas terá cláusulas específicas, quase invisíveis, que protegem a senhora e que, na verdade, anulam o poder deles se certas condições não forem cumpridas. Mas o mais importante não é o papel em si. Ele fez uma pausa, criando suspense. O importante é a reunião, a conversa. Tudo será gravado, áudio e vídeo. A nossa testemunha-chave será a própria confissão deles, a pressão que vão fazer na senhora para assinar. Eu entendi na mesma hora. O documento era só o pretexto. A armadilha era a conversa. Era a cena deles me coagindo, me tratando como incapaz, admitindo nas entrelinhas que só queriam o meu dinheiro. Eles iriam assinar a própria sentença de culpa, achando que estavam assinando o atestado de posse dos meus bens. Para dar um ar de legalidade e deixá-los ainda mais confiantes, continuou Marcos, eu vou mandar uma pessoa da minha equipe que vai se passar por um oficial de cartório para reconhecer a firma na hora. Ele será nossa testemunha oficial. Eu respirei fundo. O plano era frio, calculado e sem margem para erro. Era perfeito. Olhei para minha filha, depois para o advogado. Quando eu devo ligar para o meu filho? Marcos respondeu na hora. Amanhã de manhã. Diga que quer fazer a reunião no sábado à tarde. Dê a eles tempo para se sentirem vitoriosos. Eu concordei com a cabeça. O plano estava traçado. Não havia mais volta. Saímos de lá, e no carro, Juliana segurou minha mão. Mãe, a senhora tem certeza? Eu apertei a mão dela de volta. Nunca tive tanta certeza na minha vida, filha. Cheguei em casa, e o ambiente parecia diferente. Antes, eu via a casa do meu filho. Agora, eu via um palco. Vanessa estava na sala vendo televisão e mal me olhou. Ricardo nem estava em casa. Melhor assim. Eu precisava de um tempo sozinha para me preparar para o meu papel final. Fui para o meu quarto, o único lugar que ainda parecia meu. Em cima do guarda-roupa, dentro de uma caixa de papelão empoeirada, estava uma coisa que eu não tocava há anos. Abri a caixa com cuidado. Lá dentro, envolto em panos velhos, estava o jogo de chá de porcelana da minha mãe. Ele não era usado há uns 30 anos. Cada xícara, cada pires, tinha uma pequena flor azul pintada à mão. Lembrei na hora da minha mãe. Ela usava esse jogo sempre que um assunto sério precisava ser resolvido na família. Era o jogo de chá das reuniões de diretoria, como meu pai brincava. Ver aquelas peças me lembrou de quem eu era. Eu não era uma velhinha confusa que eles queriam que eu fosse. Eu era a matriarca daquela família, a sucessora da minha mãe, a dona daquele jogo de chá. Aquela reunião não seria no terreno deles, seria no meu. Eles só não sabiam disso ainda. Decidi na hora. Eu ia usar aquele jogo de chá no sábado. Era um recado silencioso, que só eu entenderia, mas que me daria a força necessária para o que vinha pela frente. Peguei a caixa e levei para a pequena pia do meu banheiro. Passei o resto da tarde ali, lavando cada peça com uma delicadeza que eu não sentia há muito tempo. Cada xícara que ficava limpa e brilhante parecia limpar um pouco da humilhação que eu senti. Era um ritual. Quando terminei, sequei tudo e organizei numa bandeja que eu tinha guardada. A porcelana branca e azul parecia brilhar. Olhei para aquilo e vi mais do que xícaras e um bule. Vi a armadura que eu ia usar. A reunião estava marcada na minha cabeça.
e eu estava pronta. Na manhã seguinte, acordei antes do sol nascer. O plano com o advogado Marcos martelava na minha cabeça. Não era um plano de vingança, era um plano de sobrevivência. Eu não sentia ódio, sentia uma necessidade de colocar as coisas no lugar. A casa estava silenciosa. Era a hora perfeita. Fui até a sala, peguei meu celular antigo da bolsa e olhei para o número do meu filho, Ricardo. Respirei fundo 1, 2 vezes. Eu precisava atuar. Precisava soar como a mulher que eles achavam que eu era. Frágil, derrotada e pronta para desistir de tudo. Tive que forçar meus ombros a caírem, a minha voz a ficar mais baixa e trêmula. Era um papel difícil, mas a imagem daquele jogo de chá da minha mãe me dava força. Pensei em tudo que eles fizeram, em cada palavra, em cada cigarro aceso de propósito. Isso me deu a convicção que eu precisava. Disquei o número. Ele atendeu no segundo toque. A voz dele era impaciente, como se eu estivesse atrapalhando algo importante. Que foi, mãe? Aconteceu alguma coisa? Eu usei a voz que tinha ensaiado. Uma voz fraca, cansada. Ricardo, filho. Eu pensei muito. Fiz uma pausa, como se estivesse me custando muito falar. Eu não quero mais brigar. Não tenho mais forças para isso. Houve um silêncio do outro lado da linha. Eu podia quase sentir as engrenagens na cabeça dele girando. Ele não esperava por isso. Então, a voz dele mudou. Ficou mais mansa, mas era uma mansidão falsa, como a de um predador se aproximando da presa. Mãe, que bom ouvir isso. A gente só quer o seu bem. Eu sei, menti. Eu quero dar um jeito nisso tudo, para vocês terem sossego e para eu ter sossego também. Deixei minha voz falhar um pouco no final. Eu quero assinar os papéis, o que for preciso. Eu confio em você. O silêncio dele agora era de pura satisfação. Ele estava ganhando. Mãe, essa é a melhor decisão. Fico feliz que a senhora entendeu. Então, para fazer tudo direito, continuei seguindo o roteiro do advogado. Chama um tabelião, alguém do cartório, para vir aqui no sábado. A gente oficializa tudo. Eu assino o que você e a Vanessa prepararem. Ele nem hesitou. A resposta foi imediata, quase atropelada. Claro, mãe. Perfeito. Sábado à tarde a gente resolve. Eu mesmo cuido de chamar o tabelião. Não se preocupa com nada. Ele tentou soar carinhoso, mas a vitória na voz dele era clara demais. Era o som da ganância comemorando. Tá bom, filho. Sábado então. Desliguei o telefone antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Minha mão tremia um pouco, não de medo, mas de repulsa. A facilidade com que ele aceitou, a felicidade mal disfarçada. Aquilo me deixou enjoada. Eles não se importavam comigo, só com o que podiam tirar de mim. A isca tinha sido engolida, inteira. Mal coloquei o celular de volta na mesinha e ouvi a porta do quarto dele se abrindo no corredor. A voz do meu filho soou alta, cheia de uma alegria que eu não ouvia há anos. Era uma alegria feia, cortante. Ele não estava tentando ser discreto. Ele queria que eu ouvisse. Vanessa, resolvido. A velha cedeu. Sábado ela assina tudo. Ouvi a risada dela, fina e vitoriosa. Eu não te disse, amor. Era só apertar um pouco que ela quebrava. Finalmente essa velha chata vai parar de encher o saco com essa história de cigarro e bronquite. A voz dela era puro veneno. Eles estavam na sala, achando que a distância e as paredes abafariam o som. Mas eu ouvi cada palavra. Eu já liguei para o tabelião. Ele confirmou para sábado à tarde. Ricardo continuou, animado. Assim que ela assinar a procuração, a gente já pode pedir o empréstimo usando a casa dela como garantia. E a aposentadoria vai direto para nossa conta, sem erro. Eles falavam sobre a minha vida, meu dinheiro e meu futuro, como se estivessem planejando as férias. E a clínica? Vanessa perguntou. Já podemos marcar a internação para a semana que vem? Calma, ele disse, rindo. Vamos pegar o dinheiro primeiro. Uma coisa de cada vez. Mas sim, semana que vem, ela já não vai mais estar aqui atrapalhando. Fiquei parada no meu quarto, escutando. Não senti vontade de chorar. Não senti raiva. O que eu senti foi uma clareza gelada. Eles não me viam como mãe, como gente. Eu era um obstáculo. Um caixa eletrônico com prazo de validade. Cada palavra que eles diziam era um tijolo a mais no muro que eu estava construindo entre mim e eles. Um muro que eles nunca mais conseguiriam atravessar. Eles comemoraram o resto do dia. Pediram comida por aplicativo, algo que nunca faziam.
O cheiro de pizza chegou até meu quarto. Ouvi a televisão alta, risadas forçadas. Era a celebração da minha derrota, da minha rendição. Eles tinham certeza absoluta de que tinham vencido. A arrogância deles era tão grande que os deixava cegos. Eles não conseguiam imaginar que a velha chata e doente pudesse ter um plano. Mais tarde, Ricardo bateu na minha porta. Ele entrou com um copo de água na mão e um sorriso falso no rosto. Trouxe uma água para a senhora, mãe. Tá tudo bem? Eu mantive meu papel. Encolhi os ombros, forcei uma voz cansada. Tudo bem, filho. Só estou um pouco indisposta. É bom descansar. Sábado vai ser um dia importante. O começo de uma nova fase, mais tranquila para todo mundo. Ele colocou o copo na minha mesinha e me deu um beijo na testa. O beijo foi frio. Foi a coisa mais nojenta que senti na minha vida. Ele saiu e fechou a porta. Esperei 5 minutos, em silêncio absoluto. Peguei meu celular e abri a conversa com a Juliana. Digitei uma mensagem curta, direta. Eles morderam a isca. O plano está em andamento. Sábado, 2 da tarde. A resposta dela foi imediata. Estaremos prontas, mãe. Eu, você e o Dr. Marcos. Guardei o celular. Olhei para a bandeja com o jogo de chá da minha mãe, limpo e pronto. A armadura estava polida. Agora era só esperar a hora da batalha. A noite ficou silenciosa. A comemoração deles na sala acabou. A televisão foi desligada e as luzes se apagaram. Pela fresta da porta, eu sabia que eles tinham ido dormir, satisfeitos, sonhando com o meu dinheiro. Mas eu não consegui dormir. Não era ansiedade. Era uma clareza que eu não sentia há muito tempo. Era a sensação de saber exatamente o que precisava ser feito. Levantei da cama devagar. Não acendi a luz. Fui até o canto do quarto onde estava a caixa com as minhas coisas, o pouco que eu tinha trazido da minha casa. Abri e tirei de lá o jogo de chá da minha mãe. Era de porcelana fina, com pequenas flores azuis pintadas à mão. O único luxo que eu trouxe para essa casa. Levei a bandeja para o pequeno banheiro do meu quarto. Abri a torneira e deixei a água correr, bem fraca para não fazer barulho. Peguei um pano macio que eu guardava para isso e comecei a lavar cada peça, uma por uma. Primeiro o pires, depois a xícara. Minhas mãos estavam firmes. Cada movimento era preciso, sem pressa. Eu não estava pensando em Ricardo, nem em Vanessa. Eu estava pensando na minha mãe. Ela me deu esse jogo de presente de casamento. Ela dizia que uma mulher forte precisa ter algo bonito para olhar nos dias difíceis. Algo que lembre a ela de quem ela é. Enquanto eu secava a porcelana, senti uma força que não vinha de mim. Vinha dela, das mulheres da minha família. Mulheres que nunca abaixaram a cabeça para desaforo. Eu poli cada peça até o brilho ofuscar o reflexo da pequena luz do corredor que entrava pela porta. O bule, a pequena vasilha de açúcar, a leiteira. Eu não sentia ódio. O que eu sentia era um acerto de contas, uma questão de justiça. Eles tinham me tirado a paz, a saúde, o respeito. Tentaram tirar minha dignidade, mas isso eles não iam conseguir. Quando terminei, o jogo de chá parecia novo, perfeito. Coloquei tudo de volta na bandeja, arrumando com um cuidado extremo. Cada xícara no seu lugar, cada pires alinhado. Levei de volta para o meu quarto e coloquei sobre a mesinha de cabeceira. Olhei para aquele conjunto. Não era mais só um jogo de chá, era um símbolo. Era a minha declaração de que eu estava no controle. Eu me deitei na cama. O cansaço finalmente chegou, mas era um cansaço bom. O cansaço de quem preparou o campo para a batalha. Eu não sabia exatamente como ia me sentir amanhã, na hora H, mas eu sabia de uma coisa. Eu estaria pronta. Eles achavam que iam ter uma assinatura fácil, uma vitória sem esforço. Mal sabiam eles. Amanhã eu ia servir o chá mais amargo da vida deles. Sábado chegou. Acordei antes do sol, mas fiquei na cama ouvindo os sons da casa. Não havia pressa. O dia seria longo e cada minuto contava. Quando finalmente me levantei, vesti uma roupa simples, mas arrumada. Era importante que eu parecesse frágil, mas não completamente derrotada. Era parte do teatro. Na cozinha, Ricardo e Vanessa já estavam de pé. A mesa estava posta de um jeito que eu nunca tinha visto. Tinha bolo, pão de queijo, suco de laranja, uma festa. Vanessa veio até mim com um sorriso largo que não chegava nos olhos. Bom dia, sogrinha. Dormiu bem? Fiz um café especial para a gente celebrar. Eu apenas assenti. Bom dia. Sentei e me servi de uma xícara de café.
Ricardo se sentou ao meu lado, falando sem parar sobre como tudo ia melhorar, como eu ia ficar mais tranquila, sem preocupações. Ele falava de um futuro que ele tinha desenhado, um futuro onde eu não existia mais, apenas o meu dinheiro. Eu comi pouco, como sempre. Mantive a expressão cansada. Cada garfada, cada gole de café era parte do plano. Eles viam uma velha resignada. Eu via 2 predadores prestes a cair na própria armadilha. As horas se arrastaram. Fiquei no meu quarto, fingindo ler um livro. Ouvi eles arrumando a sala, limpando tudo. Queriam causar uma boa impressão para o tabelião. A ansiedade deles era quase palpável. A minha era nula. Eu estava em paz. Pontualmente às 2 da tarde, a campainha tocou. Meu coração não acelerou. Continuei sentada, esperando. Ricardo abriu a porta com uma agilidade que eu não via nele há anos. Ouvi a voz da Juliana, firme e clara. Boa tarde, Ricardo. Viemos para a reunião. Ricardo os conduziu para a sala. Claro, entrem, por favor, fiquem à vontade. A voz dele era melosa, cheia de uma falsa hospitalidade. Eu me levantei devagar e fui para a sala. Juliana me deu um olhar rápido, um sinal de que tudo estava certo. Ao lado dela estava um homem alto, de terno escuro e com uma pasta de couro na mão. Ele não sorria. Tinha um ar de autoridade que não era forçado. Era o oficial de justiça que o Dr. Marcos tinha contatado. Para Ricardo e Vanessa, ele era apenas um funcionário do cartório. Vanessa apareceu com uma bandeja. Aceitam um café? Uma água? Ela estava se esforçando muito para parecer a anfitriã perfeita. O oficial de justiça negou com um gesto de cabeça. Não, obrigado. Prefiro ir direto ao assunto. Nos sentamos na sala, eu e Juliana em um sofá. Ricardo e Vanessa no outro, próximos, como 2 cúmplices. O oficial de justiça sentou-se na poltrona, de frente para a mesinha de centro. O silêncio tomou conta do ambiente. Ricardo e Vanessa se olhavam, sorrindo discretamente, achando que a vitória estava a um passo. O homem colocou a pasta de couro sobre a mesa. O som do fecho de metal se abrindo foi alto e seco. Ele tirou de dentro, não apenas um, mas vários documentos. Ele olhou primeiro para Ricardo, depois para Vanessa. O olhar dele era pesado, sério. Ele não estava ali para formalizar um acordo de família. Ele estava ali para executar a lei. Ricardo se mexeu no sofá, claramente ansioso. Ele forçou um sorriso para o homem. Então, doutor, podemos começar? Quanto antes a gente resolver isso, melhor para a minha mãe descansar. A pressa dele era nojenta. Ele queria a minha assinatura como um animal faminto. Quer a carne. Foi a minha deixa. Eu me levantei devagar, sentindo todos os olhares em mim. O de Ricardo era pura irritação. O de Vanessa era uma mistura de impaciência e desprezo. O de Juliana era de apoio silencioso. Antes de qualquer coisa, eu disse, com a voz mais calma que consegui. Vou buscar um chá para nós. Uma ocasião como essa merece um pouco de formalidade. Vanessa se levantou num pulo. Não precisa, sogrinha. Deixa que eu pego uma água para a senhora. Eu a cortei, olhando diretamente para ela. Não, eu faço questão. É o meu jogo de chá. Eu sirvo. Minha voz não tinha raiva, apenas uma firmeza que a fez sentar de novo. Eles acharam que era só mais uma excentricidade de uma velha. Ótimo. Fui até o meu quarto, não para a cozinha. A bandeja já estava pronta sobre a minha mesinha. O jogo de porcelana brilhava. Peguei a bandeja com as 2 mãos. Não tremi. Cada passo de volta para a sala era calculado. Eu não estava carregando xícaras. Estava carregando a minha sentença. A sentença deles. Quando entrei na sala de novo, o silêncio era pesado. Coloquei a bandeja na mesinha de centro. O tilintar suave da porcelana na madeira foi o único som. Eles me olhavam como se eu tivesse perdido o juízo. Uma velha senhora, no meio do que eles pensavam ser a assinatura da sua interdição, preocupada em servir chá. Comecei o ritual. Peguei a primeira xícara e o pires. Servi Juliana. Ela me olhou e seus olhos diziam, força, mãe. Em seguida me virei para o oficial de justiça. O senhor aceita? Ele negou com a cabeça, profissional. Obrigado, senhora, mas estou em serviço. Depois, servi Vanessa. Ela esticou a mão, tentando manter o sorriso de boa nora. A mão dela tremia levemente quando tocou o pires. Ela estava nervosa. A ganância deixava as pessoas nervosas. Por último, peguei a xícara de Ricardo, a dele.
Enchi com o chá que estava na leiteira. O vapor subiu, mas eu não entreguei. Fiquei segurando a xícara, olhando para ele. Ele estendeu a mão, o sorriso de vitória já se formando nos lábios. Mas eu não me movi. Apenas o encarei. Ele baixou a mão, confuso. Mãe, o que foi? Foi aí que eu falei, com a voz clara e firme, para que todos na sala ouvissem. Antes de assinar meu futuro, filho, vamos rever o meu passado recente. O sorriso desapareceu do rosto dele. A confusão nos olhos dele se transformou em uma pequena faísca de medo. Vanessa parou de sorrir também, a xícara parada no ar, a caminho de sua boca. Eles finalmente entenderam. Aquilo não era uma reunião de família, era um acerto de contas. Coloquei a xícara de Ricardo na mesinha de centro, ao lado da bandeja. O chá ficou lá, intocado. Ele e Vanessa me olhavam com os olhos arregalados. A máscara de bons filhos caiu. O que sobrou foi confusão e raiva. Ricardo foi o primeiro a se recuperar. Mãe, que brincadeira é essa? Para com esse teatro. Assina logo o papel e vamos acabar com isso. Não é uma brincadeira, Ricardo, eu respondi, sem alterar o tom. E não tem mais papel nenhum para assinar. Voltei até a bandeja de chá. Por baixo dela, eu tinha colocado uma pasta de documentos azul, bem fina. Ninguém tinha notado. Peguei a pasta e a coloquei sobre os joelhos. O barulho do elástico se soltando pareceu ecoar na sala silenciosa. Abri a pasta. Dentro estavam cópias dos meus extratos bancários dos últimos meses, junto com faturas de cartão de crédito e recibos que o Dr. Marcos tinha conseguido. Tudo organizado por data pela Juliana. Vamos começar pelo começo, eu disse, olhando para a primeira folha. No dia 10 de janeiro, 5 dias depois que me mudei para cá, houve um saque de R$ 1.500 da minha conta. A justificativa foi compra de remédios. Vanessa pigarreou. Mas é claro, sogrinha, seus remédios são caros. Eu levantei a mão para que ela parasse. Não me interrompa, Vanessa, eu ainda não terminei. Peguei outro papel, um recibo da farmácia. Os meus remédios daquele mês custaram R$ 280. Eu tenho a nota aqui. Onde foram parar os outros 1.220? O silêncio voltou. Ricardo olhava para Vanessa, que de repente parecia muito interessada no tapete da sala. O rosto dele começou a perder a cor. Continuei, passando para a próxima página. Dia 22 de janeiro. Mais um saque. R$ 2.000. Motivo. Reforma do meu quarto. Eu olhei em volta do meu quarto, que era visível do sofá. Meu quarto tem uma cama, um armário e uma janela. Não vi reforma nenhuma. Mas vi a televisão nova de 70 polegadas que vocês compraram na mesma semana. Tenho a nota fiscal aqui também. Foi paga em dinheiro. Ricardo engoliu em seco. Ele abriu a boca para falar, mas não saiu nada. O rosto dele, antes confiante e arrogante, estava ficando pálido. Ele estava começando a entender. Fevereiro, eu anunciei, virando a página com calma. Uma transferência de R$ 3.000 para a sua conta, Vanessa. Justificativa, despesas do mercado do mês. Que curioso! No mesmo dia, o seu perfil na rede social postou uma foto de um fim de semana num spa de luxo. A legenda dizia, presente do maridão. Vanessa olhou para Ricardo, apavorada. O rosto dele já não estava pálido. Estava branco como papel. A respiração dele ficou mais rápida. Ele olhava para os papéis na minha mão como se fossem uma arma apontada para ele. E eram. Cada folha era uma bala. Eu estava apenas começando a atirar. Ricardo tentou falar. Mãe, isso é um mal-entendido. A voz dele saiu fraca, sem convicção nenhuma. Ele parecia um menino pego roubando doce. Não, filho. Mal-entendido é achar que eu sou idiota. Eu respondi, olhando firme para ele. Minha voz não tremeu. Mal-entendido é achar que o amor de uma mãe cega para sempre. Deixei os extratos bancários de lado, sobre a mesinha. No fundo da pasta azul, havia mais algumas folhas, presas com um clipe. Eram as piores. Eram cópias de e-mails, trocas de mensagens entre o meu filho e a esposa dele, o doutor. Marcos tinha conseguido tudo legalmente, através de uma ordem judicial. Peguei a primeira folha. O oficial de justiça e o doutor Marcos se inclinaram um pouco para a frente, atentos. Juliana apertou minha mão por baixo da mesa, me dando força. Ricardo viu os papéis e empalideceu ainda mais. Onde você conseguiu isso? Isso é invasão de privacidade. Você não podia fazer isso.
Ignorei ele completamente. Minha atenção estava neles, mas minhas palavras eram para todos na sala. Vamos ler juntos, que tal? Eu disse, e comecei a ler em voz alta. Assunto: solução para o problema SIDA. A sala ficou tão silenciosa que eu podia ouvir a respiração de todo mundo. Continuei lendo. O e-mail falava sobre a clínica Descanso Sereno, um asilo, um lugar que eles pesquisaram com muito cuidado. Falava sobre como a minha bronquite era um fardo e como seria o melhor para todos se eu fosse para um lugar com cuidados especializados. Eles detalhavam como usariam o meu dinheiro da aposentadoria para pagar os primeiros meses e depois como iriam vender a minha casa, a casa onde eu criei meus filhos, para cobrir o resto das despesas. Cheguei na parte final do e-mail, uma frase escrita por Vanessa, mas com a resposta de Ricardo concordando logo abaixo. Li devagar, cada palavra pesando no ar. Precisamos acelerar isso. Quanto antes ela sair, antes teremos nossa paz e o nosso dinheiro. Parei de ler e olhei diretamente para eles. Meus olhos encontraram os do meu filho primeiro. Vocês não queriam cuidar de mim, eu disse, a voz baixa, mas cortante. Vocês queriam me apagar. Foi aí que Vanessa quebrou. Ela soltou um som estrangulado, um soluço que virou um grito de pânico. Ela se levantou de uma vez, a xícara de chá que ainda segurava caiu no tapete e se quebrou em pedaços. Não, não é verdade. Foi ele. Ele me obrigou a escrever isso. Ela gritou, apontando o dedo trêmulo para Ricardo. Ele planejou tudo. Ricardo virou para ela, o rosto vermelho. Cala a boca, Vanessa. Você está louca? Ele sibilou, a voz baixa e cheia de raiva. Ele tentou agarrar o braço dela, mas ela se afastou, tropeçando para trás. Louca! Você me meteu nisso! Ela respondeu, a voz esganiçada. Você disse que era um jeito de garantir o nosso futuro. Disse que ela não ia durar muito de qualquer jeito com aquela tosse. O ar ficou pesado. A confissão dela, jogada ali no meio da sala, foi a pá de cal. Ricardo olhou para mim, para Juliana, para o advogado. Ele estava completamente perdido. O navio dele não estava apenas afundando, já tinha batido no fundo do oceano. A briga entre eles era apenas o som dos destroços se partindo. Foi quando o Dr. Marcos se moveu. Ele se levantou com calma, ajeitando o paletó. Ele não levantou a voz. Não precisava. A presença dele já era o suficiente para silenciar a discussão. Ele caminhou até a mesinha de centro e pegou um envelope pardo que estava dentro da pasta dele. Senhor Ricardo, senhora Vanessa, ele disse, a voz firme e profissional. Eu entendo que a situação é delicada, mas antes que vocês continuem, preciso que assinem o recebimento disto. Ele estendeu o envelope para Ricardo. Meu filho olhou para o papel, confuso. Por um segundo, eu acho que ele pensou que era algum tipo de acordo, uma saída. Ele estendeu a mão, talvez pensando que sua assinatura resolveria alguma coisa, que poderia, de alguma forma, apagar tudo o que tinha acabado de acontecer. Mas o Dr. Marcos não entregou o envelope. Ele o segurou firme. Só para esclarecer, ele continuou, olhando diretamente nos olhos do meu filho. Isso não é um acordo. Isso não é uma proposta para vocês assinarem. Ele fez uma pausa. O silêncio na sala era total. O único som era o da respiração pesada de Ricardo. Isso não é uma assinatura, disse o Dr. Marcos, a voz clara e cortante. É uma notificação judicial. Nesse momento, o oficial de justiça, que tinha ficado em silêncio o tempo todo, deu um passo à frente. Ele pegou o envelope das mãos do advogado e o entregou formalmente para Ricardo. Depois, tirou outro igual da pasta e entregou para Vanessa. Ricardo segurou o envelope como se ele queimasse. Vanessa nem conseguiu pegar direito. O papel tremeu em suas mãos até ela o apertar contra o peito. Eles olharam para os envelopes, depois um para o outro, e então para mim. O desafio, a arrogância, a raiva, tudo tinha desaparecido do rosto deles. O que sobrou foi um vazio, um choque tão grande que paralisou qualquer reação. Eles não precisavam dizer nada. O silêncio deles era a maior confissão de todas. Era a prova final da derrota. Ricardo abriu o envelope. As mãos dele tremiam um pouco. Ele não precisou ler muito. A primeira linha já dizia tudo. Intimação por exploração de vulnerável e apropriação indébita. Ele levantou a cabeça. O rosto dele não tinha mais cor. Parecia que todo o sangue tinha sumido. Ele olhou para mim, não para o advogado,
Não para a esposa que soluçava no sofá, para mim. Mãe, ele começou a dizer. A voz dele era um fio, fraca. Mãe, por favor, a gente pode conversar, a gente resolve isso. Era a primeira vez em meses que ele me chamava de mãe, com algum tipo de sentimento. Mas agora era tarde demais. O sentimento era desespero, não amor. Era o medo da consequência, não o arrependimento do ato. Vanessa começou a chorar de verdade. Um choro baixo, feio. Ela se encolheu no sofá, abraçando o próprio corpo. Ela parecia uma criança assustada que tinha sido pega fazendo algo muito errado. Meu filho deu um passo na minha direção. Mãe, foi ela. Foi ideia dela. Eu me deixei levar. Ele estava tentando a última cartada. Jogar a culpa toda em cima da esposa. Ele apontou para Vanessa, que só balançou a cabeça em negação, sem conseguir formar uma palavra. Eu olhei para ele, para o homem que eu criei, o menino que eu ensinei a andar, a falar, e vi um estranho que me bateu e que planejou me descartar num asilo para roubar o que era meu. Aquele pedido de desculpas não significava nada. Senti uma força que não sabia que ainda tinha. Não era raiva, era uma coisa diferente. Era paz. A paz de quem sabe que está fazendo a coisa certa. Me levantei do sofá, fiquei de pé, olhando para ele de cima. Juliana colocou a mão no meu braço, me dando apoio, mas eu não precisava. Eu estava mais firme do que nunca. Apontei para a porta. A casa é sua, Ricardo, eu disse. Minha voz saiu firme, sem tremer. Você me disse isso. Eu não esqueci. Ele parou, confuso com minhas palavras. Talvez ele tenha pensado que eu estava cedendo. A casa é sua, repeti. Mas a partir de hoje, você não tem mais mãe. Falei olhando bem dentro dos olhos dele. Ele recuou um passo, como se minhas palavras tivessem empurrado ele fisicamente. O choque no rosto dele foi imenso. Peguem suas coisas e saiam da minha frente. Minha voz não aumentou. Não precisou. O comando era claro e final. Ricardo ficou parado, a boca entreaberta. Ele não tinha mais nada para dizer. Vanessa só soluçava mais alto, o som preenchendo o silêncio pesado. Eu não esperei por uma resposta. Não me importava mais com o que eles tinham a dizer. Eu virei as costas para os dois e caminhei até a minha filha. Abracei Juliana. E pela primeira vez em muito tempo, naquela casa, eu me senti segura. O barulho dos soluços de Vanessa e o silêncio chocado de Ricardo ficaram para trás. Eles já não faziam parte do meu mundo. O Dr. Marcos e o oficial de justiça cuidaram de tudo a partir dali. Eu e Juliana simplesmente saímos daquela casa. Não olhei para trás. Quando fechei a porta, foi como fechar um livro. Um capítulo muito ruim da minha vida que finalmente tinha acabado. Fomos direto para o apartamento da minha filha. Nos dias seguintes, as coisas aconteceram muito rápido. O Dr. Marcos foi eficiente. A primeira medida foi o bloqueio total das minhas contas bancárias. Ele me ligou para avisar que tinha conseguido uma ordem judicial de emergência. Eu não precisei fazer nada. Ele já tinha resolvido. Menos de 24 horas depois, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Quando atendi, ouvi a voz de Ricardo, desesperada. Ele disse que o cartão dele tinha sido recusado no mercado. Disse que não conseguia acessar a conta. Ele me perguntou, com a voz embargada, se eu tinha feito aquilo. Eu não respondi. Apenas disse, converse com o meu advogado. E desliguei o telefone. Foi a última vez que falei com ele. Depois tivemos que ir à delegacia. Eu, Juliana e o Dr. Marcos. Fui dar meu depoimento formal. Contei tudo. Desde o primeiro dia em que me mudei, sobre os cigarros, os gritos, o tapa, o dinheiro sumindo. Falei com calma, sem chorar. Os fatos eram suficientes. Enquanto esperava em uma sala, vi Ricardo e Vanessa passarem por um corredor. Eles estavam acompanhados por um policial. Não me viram. Vanessa estava com o rosto inchado, os olhos vermelhos. Ricardo olhava para o chão, os ombros caídos. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Vê-los daquela forma não me deu prazer. Só me deu a certeza de que a justiça estava sendo feita. A notícia se espalhou pela família e pelos amigos. Alguns parentes me ligaram, chocados. Outros, mais distantes, disseram que já desconfiavam de algo. Uma prima me contou que Ricardo tinha ligado para ela, pedindo dinheiro emprestado. Ela negou. Ninguém queria mais ter o nome associado ao dele ou ao de Vanessa. Eles estavam sozinhos. A investigação mostrou
que eles tinham desviado quase toda a minha aposentadoria dos últimos meses. O plano do asilo também foi comprovado por e-mails que o advogado conseguiu recuperar. Cada nova descoberta era um soco, mas também uma confirmação de que eu tinha feito a coisa certa. Com tudo exposto, o processo correu. Eles não tinham defesa. As provas eram claras demais. Eu não precisava mais me preocupar com eles. Meu foco agora era outro. Eu e Juliana começamos a procurar um pequeno apartamento para mim, perto dela. Era hora de ter meu próprio canto de novo. A nossa busca por um apartamento não foi longa. A gente sabia exatamente o que procurava. Um lugar pequeno, fácil de limpar e, o mais importante, com uma varanda. Eu precisava de um espaço onde pudesse colocar minhas plantas e sentir o ar puro. Depois de tudo que passei, respirar se tornou uma prioridade. Visitamos apenas 3 lugares. O terceiro era perfeito. Não era grande, tinha 2 quartos pequenos, uma sala e uma cozinha. Mas a varanda era espaçosa e recebia o sol da manhã. Quando pisei ali, eu soube na hora que era aquele. Olhei para a Juliana e ela sorriu. Ela também sentiu. Uma semana depois, o Dr. Marcos ligou. Ele tinha boas notícias. A justiça tinha conseguido bloquear e reaver uma parte significativa do dinheiro que Ricardo e Vanessa tinham tirado de mim. Não era tudo, mas era o suficiente. O alívio que senti foi enorme. Era o dinheiro do meu trabalho, da minha vida inteira. Com esse valor, demos a entrada no apartamento. Juliana quis me ajudar com o resto, mas eu não deixei. Combinei com ela que usaria minha aposentadoria, que agora vinha direto para mim para pagar as prestações. Eu precisava sentir que estava fazendo aquilo por mim mesma. Era uma questão de honra. Pegar as chaves foi um momento que nunca vou esquecer. Segurei aquele chaveiro na mão e senti um peso bom. Era o peso da responsabilidade, mas também da liberdade. Quando abri a porta pela primeira vez, o apartamento estava vazio, ecoando nossos passos. Mas não era um vazio triste. Era um vazio cheio de possibilidades. Nos primeiros dias, eu e Juliana trabalhamos muito. Montamos móveis, pintamos uma parede da sala de um azul bem clarinho e limpamos cada canto. Foi cansativo, mas foi um cansaço bom. A primeira coisa que comprei para a casa nova foi um vaso grande de samambaia para a varanda. Depois, vieram outras plantas. Em pouco tempo, meu cantinho verde estava tomando forma. Toda manhã, minha nova rotina começava ali. Eu fazia meu café, ia para a varanda e ficava sentada, olhando minhas plantas crescerem. Eu observava o movimento na rua, os pássaros. Não tinha mais cheiro de fumaça. Não tinha mais medo de ouvir um grito a qualquer momento. O único som era o da cidade e o do vento. Eu respirava fundo, sentindo meus pulmões se encherem, sem dificuldade. Era um ar limpo, um ar de recomeço. Cada dia naquele apartamento era uma pequena vitória. Eu estava reconstruindo minha vida, um vaso de flor de cada vez. E pela primeira vez em muito, muito tempo, eu me sentia em paz. Eu estava em casa. Os meses foram passando e a minha nova vida foi se firmando. Eu me sentia mais forte, não só fisicamente, mas por dentro. A bronquite ainda estava lá, mas com o ar limpo e a tranquilidade, as crises diminuíram muito. Eu conseguia cuidar de mim, da minha casa e das minhas plantas sem sentir aquele cansaço constante. Juliana passava aqui quase todos os dias depois do trabalho. A gente tomava um café, conversava sobre o dia dela. Era uma companhia leve, sem cobranças. Um dia, eu estava pegando a correspondência na portaria. Tinha uma conta de luz, um panfleto de mercado e um envelope branco, meio amassado. O endereço do remetente era do presídio. E a caligrafia eu reconheci na hora. Era do Ricardo. Meu coração não acelerou. Eu não senti raiva nem tristeza. Só senti o peso daquele envelope na minha mão. Subi para o apartamento em silêncio, pensando no que fazer. Sentei na minha poltrona na sala, com a carta no colo. Fiquei olhando para ela por um bom tempo. O que ele poderia escrever ali? Pedidos de desculpas? Justificativas? Promessas? Eu pensei em tudo o que tinha acontecido. Pensei no cheiro de cigarro, na voz dele gritando, na dor do tapa no meu rosto. Pensei no dinheiro que sumiu, no plano de me colocar num asilo, e entendi uma coisa: não existiam palavras que pudessem apagar aquilo tudo. Uma carta não ia mudar os fatos. Me desculpe não ia fazer a humilhação desaparecer. As palavras dele não tinham mais valor para mim.
Eu já tinha encontrado a minha paz, e essa paz não dependia do arrependimento dele. Dependia apenas de mim, da minha decisão de seguir em frente. Abrir aquela carta seria dar um passo para trás, seria deixar ele entrar na minha casa e na minha cabeça de novo, e eu não ia permitir isso. Levantei da poltrona com calma. Fui até a cozinha, abri a tampa da lixeira e deixei o envelope cair lá dentro. Ele caiu em cima de umas cascas de laranja. Não fiz força, não rasguei com raiva. Eu apenas o soltei, fechei a lixeira e lavei as mãos. Depois, fui para a varanda regar minhas samambaias. A vida continuava, e a minha, finalmente, estava florescendo de novo. Eu não precisava das palavras dele para isso. Depois daquele dia, algo mudou de vez. Era como se eu tivesse fechado uma porta e trancado. Não pensei mais na carta, nem no Ricardo. Meu foco era o presente. Era cuidar das minhas plantas, arrumar meu apartamento e aproveitar a tranquilidade que eu tinha conquistado. Eu estava construindo uma rotina só minha, baseada nas minhas vontades e no meu ritmo. E era bom. Era muito bom. A prova de que tudo estava no lugar certo veio num domingo de sol. Eu tinha passado a manhã inteira na cozinha. O cheiro era de macarrão com molho, aquele que eu faço desde que meus filhos eram pequenos. A mesa da sala estava posta, com a toalha de flores que Juliana me deu de presente. Eu estava esperando por eles. Logo, eles chegaram. Juliana entrou sorrindo e atrás dela vieram meus 2 netos, correndo para me abraçar. A casa, que antes era silenciosa, se encheu de barulho. Um barulho bom, de vida. A risada deles ecoava pelos cômodos enquanto eles me contavam as novidades da escola. O mais novo me mostrou um desenho que fez para mim. Um monte de rabiscos coloridos que ele chamou de O Jardim da Vovó. Eu colei na porta da geladeira. Sentamos todos para almoçar. Juliana me olhou do outro lado da mesa e sorriu. Eu sorri de volta. A gente não precisava dizer nada. Naquele momento, olhando para o rosto dela e para as crianças se servindo de macarrão, eu senti uma coisa que não sentia há anos. Eu me senti segura. Completamente segura. Não havia tensão no ar. Não havia medo. Era só a minha família, na minha casa. Depois do almoço, fomos para a varanda. Eu sentei na minha poltrona e meus netos ficaram perto das plantas, me ajudando a tirar umas folhas secas. Juliana sentou no chão ao meu lado, encostando a cabeça no meu joelho, como fazia quando era menina. O sol da tarde era morno e agradável. Eu olhei para o céu azul, para as minhas plantas verdes e para os rostos felizes da minha família. Respirei fundo, sem nenhuma dificuldade. Aquele aperto no peito, aquela falta de ar, não existiam mais. Tinham sido substituídos por uma calma imensa. Ali, naquele exato momento, eu entendi que a vingança não foi o processo na justiça, nem o dinheiro recuperado. A minha verdadeira vingança era aquela cena. Era estar ali, em paz, amada e livre. Eu não estava mais só sobrevivendo. Eu estava vivendo.